Fala, meu povo, como vocês estão? Tô gravando um vídeo de volta, faz tempo que eu sumi por aqui. E eu recebi um comentário que eu achei bem legal, num dos vídeos que eu gravei sobre saudade, morar longe da família e tudo mais. E esse vídeo me deu motivação para voltar a gravar os vídeos. Então, como eu não tenho tantas histórias assim para contar desde quando eu parei de gravar os vídeos, eu vou compartilhar uma com vocês, que foi como foi a minha primeira maratona sem treinar exatamente para uma maratona. Sinceramente, aconteceu o seguinte: eu já tenho treinado forte, né? Não forte, mas assim, eu tenho treinado aí de 1h30 a 2 horas por dia, durante 6 dias por semana. E aí eu treino para triatlon, né? Então eu treino natação, corrida e bicicleta. Quando eu me inscrevi para maratona, faltava 1 semana e meia. E aí eu aumentei o meu volume de treinos de corrida, o que não é tão recomendável assim, na semana da prova. Então na semana da prova eu corri acho que 30 quilômetros, 35 quilômetros. E aí eu descansei um pouco mais nos 2 últimos dias, que as minhas pernas estavam até um pouco cansadas. Eu revezei outros tipos de treino, né? Eu fiz o treinamento de subir de escada, perto de uma montanha que tem aqui perto de casa. Eu fiz um volume razoável de natação e bike. Então assim, o meu cardio estava bastante preparado, eu estava bastante confiante. E assim, o meu amigo que tinha corrido uma maratona, né, ele me disse dos desafios, eu já conhecia, pesquisei bastante. Confesso que eu fiquei um pouco receioso, né, pra correr a maratona sem meio que estar tão preparado assim. Mas aí aconteceu que deu tudo certo, né? Graças a Deus, não me contundi. Esse é o maior perigo de você correr uma maratona, né? É ter uma contusão meio que inesperada. E aí eu vou contar pra vocês como é que foi essa história aí em mais detalhes. Então aconteceu que me inscrevi pra maratona aqui em Hamilton, corri os 42 quilômetros e alguma coisa. Quando a gente chegou na prova, eu já estava atrasado, então eu comecei a correr 500 metros antes. Eu já coloquei até meu relógio para marcar um pouco antes. Então, quando eu comecei a correr, cara, tem um cara aqui com a caminhonete gigante aqui atrás. Olha que cara, que coisa insuportável, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Enfim, fica brilhando aqui nos meus olhos. Mas é o seguinte, chegamos atrasados. Quando a gente chegou lá, tava uma fila enorme de carros. Não tinha como eu começar na hora do tiro. Mas pelo menos você tem o chip, né? Eu peguei a plaquinha antes do dia da prova. Então, quando eu comecei a correr, eu atravessei a pista mesmo. Tava com uma diferença aí de uns 7, 8 minutos. Então, eu fiz os meus primeiros 21 quilômetros muito bem. Eu fiz em 1h50, se eu não estiver enganado. Pra mim, pro meu volume de treinos e pelo que eu estava acostumado, tava bom. Porque eu estava acostumado a correr 10, 15 quilômetros. Esse era o meu volume médio de corrida. Semanalmente, se for olhar no meu Strava, coisa aí de 30 quilômetros, 40 quilômetros quando estiver muito bem, com as semanas melhores de treino. Então assim, tava um pouco aquém ainda. E aí os meus desafios para a prova eram basicamente o primeiro seriam os meus pés, porque eu tenho falsite plantar. Então vira e volta eu sinto os meus pés. Então eu tava com um pouco de receio nisso. Comprei um tênis melhor, comprei o Saucony Endorphin Shift. É um tênis com um salto alto, bem confortável. Então assim, os primeiros 21 km foram bons. Corri uma média de um pace aí de 5h30, que foi a meta que eu estabeleci pra mim, porque os meus treinos geralmente eu tento ficar aí na casa dos 5. Correndo a 5h30 seria um volume inferior, seria um pace inferior. Então eu estaria com os meus batimentos cardíacos mais baixos, né? Os meus batimentos cardíacos aí estavam na média dos 150, 140 e pouco, 150 máximo. Então era o pace que eu falei.
com esse pace aqui eu chego até o final mais tranquilo. Porque quando eu chego a operar assim, sei lá, meu pace de 5 é um pace que eu já tô assim com 160 mais, 170, então assim, eu tô me esforçando bastante. Então fiz meus 21 km muito bem. Dos 22 até os 30 km eu comecei a sentir bastante desconforto dos meus pés e articulações. Nas articulações gerais. O conforto do tênis, isso foi uma coisa que eu tinha lido e me surpreendeu bastante. Eu senti que a maciez do tênis foi toda embora. E aí eu tava correndo e praticamente absorvendo o impacto nas minhas articulações. E aí foi quando um pouco de dor começou. Eu comecei a sentir um pouco a minha panturrilha, dos dois lados. E essa parte que fica embaixo da panturrilha é uma parte mais rígida da perna. E eu comecei com essas dores, mas eu ainda estava correndo bem. Mas aí meu ritmo começou a diminuir também. Eu não tive cãibras, não me senti desidratado, nada disso. Todo o posto de hidratação me hidratei. Eu levei 4 géis e dois chocolates na minha bolsinha. Por que eu levei chocolate? Porque é o que eu estava mais acostumado do que gel. Eu testei o gel num treino, mas eu ainda estava com um pouco de receio. Comi muito bem pela manhã, um café da manhã normal que eu tomo todo dia, tomei um pouco antes, e o meu suplemento, que é... Eu só antecipei os horários, mas assim, basicamente o que eu como todo dia, que eu tenho todo dia no café da manhã. O que mais? Basicamente isso. Então assim, a minha nutrição foi boa. Então eu consegui não ter problema nenhum em relação a isso, zero. E aí o que vem em seguida? Eu vou compartilhar com vocês aí o pôr do sol, como é que tá aqui, ó. Hoje já tá fazendo 4 graus aqui, então tá mais friozinho. Então é o seguinte, voltando. Então eu pensei, se eu me nutrir muito bem, não vou ter preocupação nenhuma quanto a isso. Então as minhas próximas preocupações seriam o quê? O meu cansaço cardiovascular. Então eu controlei bem também, não fiquei nessas zonas altas da frequência cardíaca. Então eu nem me senti cansado, para falar a verdade, até o final da prova. Mas as minhas pernas, articulações não estavam preparadas para esse tipo de prova, que foram 4 horas de prova. Eu fiz a prova em 4 horas e 19 minutos. Então o que eu recomendaria? Primeiro, se você quiser fazer uma maratona, treine. Faça com que as suas articulações, principalmente seu joelho, o seu quadril e os seus tornozelos estejam bem acostumados para esse volume de prova, impacto, né? São bastante impacto. E vai aumentando o volume de prova gradualmente. Eu aumentei esse volume muito em cima da hora da prova. Então assim, eu corri bem, os meus batimentos cardíacos permitiram 100%, porque eu já estava acostumado com esse volume de treino, em questão de horas, mas não para corrida. Então quais foram as consequências? Desse 22º até o 30º quilômetro, as minhas dificuldades foram essas, mas daí do 30º ao 42º começou a ficar mais difícil para mim. Por quê? Eu comecei a sentir muito nos meus joelhos o impacto, e aí eu começava a ficar negociando com a minha mente de querer andar e não querer me lesionar. Claro que eu era querendo roubar. Então eu reduzi demais também o meu ritmo de prova. O meu pace aí aumentou para 6 e pouco. Eu fechei a prova com 6.09 de pace. Mas eu reduzi bastante o ritmo, não pelo cansaço, mas pelo desgaste das articulações, que é algo que você tem que pensar. Tem pessoas que têm contusões por conta disso. E aí quando eu cheguei no final da prova, eu já estava com bastante dores, né? Eu já estava com dores.
E aí, quando eu terminei a prova, né, aquela meio dificuldade para andar. Suas pernas estão meio estranhas ainda, volta até um pouco rápido no dia da prova, mas no dia seguinte eu estava acabado. Então, mesmo no dia seguinte da prova, a nossa casa tem uma banheira, né? Então eu coloquei água gelada. Como tá frio aqui, a água, para ela tá bem gelada, não tá muito difícil. Coloquei água bastante gelada, mudava para água quente para tentar relaxar um pouco, desinchar um pouco as minhas articulações do joelho. Que foi o meu, vamos dizer assim, o meu calcanhar de Aquiles dessa prova. Minha satisfação em correr uma prova sem estar preparado para ela. Bom, eu fiquei bem satisfeito, principalmente porque a minha esposa mesmo não acreditava que eu fosse conseguir finalizar a prova da maratona. E eu pessoalmente eu sabia, eu tinha 100% de certeza que eu era capaz e estava pronto para isso. Mas eu não terminei do jeito que eu queria. Eu corri essa prova para fechar ela em 4 horas, abaixo das 4 horas. Era o meu objetivo. E eu me surpreendi porque foi uma experiência nova para mim. E isso é uma coisa legal, mas ao mesmo tempo complicada, né? Mas eu acabei sendo surpreendido aí pelo esse revés das dores no final da prova, falta de maciez no tênis, mesmo usando um tênis confortável. Então comprometeu o meu pace e o meu time e o meu objetivo, meu tempo final de prova. Então, o que eu faria diferente? Bom, eu estaria bem preparado para fazer uma excelente prova de 21 km, num tempo muito bom. E aí eu treinaria hoje para fazer uma prova num pace de 4:30 mais ou menos, numa meia maratona, não uma inteira. E se eu fosse treinar para uma maratona, eu tentaria me preparar melhor. Então eu teria volumes de treino de 30 km, né? Porque é aquele pedaço da prova que eles chamam de paredão. Então ó a caminhonete que tá aqui do lado que tava gravando. Mas voltando, se fosse para correr uma maratona, eu me prepararia melhor para os 30º quilômetros. Então eu tentaria estar com um volume normal de treino de 30 km, as articulações bem saudáveis. E aí quando eu me deparasse com aquele paredão, que é quando a vontade de parar, as dores vem, e aí você fala, poxa cara, vou comprometer minha prova. Então assim, é uma coisa que todo mundo passa, mesmo maratonistas mais experientes. Então assim, eu me prepararia melhor para isso. Bom, com certeza teve mais coisas. O meu voltando para pós-maratona, né, a minha recuperação. A minha recuperação foi bem boa, eu diria. O primeiro dia foi terrível, dores nas pernas, nas articulações, mal conseguia subir ou descer uma escada. Mesmo assim fui trabalhar normal. E eu tive que andar, né, e tudo, foi um pouco complicado a marcha aqui do carro, né, o meu carro é manual. Tava difícil para apertar o pé, tava com dores para fazer isso. Mas aí no segundo dia já melhorou consideravelmente. E aí no terceiro, melhor ainda. Eu só voltei mesmo a fazer exercício físico na quinta-feira. Minha prova foi no domingo, então levaram-se alguns dias. E eu fiz só academia e natação. Na verdade, na quarta-feira eu fiz exercício físico, eu só fiz natação. Eu fiz natação pela manhã e quinta-feira eu fiz academia mesmo, levantamento de peso. E aí agora eu tô com 1 semana e meia, praticamente 2 semanas de prova. Na verdade, em média aí 10 dias. Hoje a minha prova foi dia 3, hoje é dia 11, né? Então aí um pouco mais de 1 semana. E
eu já me sinto pronto para fazer uma corridinha. Hoje eu andei de bike de novo. Eu ia correr, mas não deu tempo. Então assim, já melhorou bastante, mas nada de tão grande impacto. Eu tenho apreensão quando eu faço meu alongamento. Eu sinto um pouquinho o quadril, é uma dor que eu tenho de antigamente, mas eu acho que foi da maratona. Mas não tenho certeza, que é uma dor bem mínima. Mas enfim, deixa seu comentário. Para quem chegou até o final, parabéns para você. E tamo junto. Manda mais coisas aí, vou compartilhar outras experiências com vocês. Vou tentar atualizar alguma coisa aí do que eu fiz recentemente. E tamo junto, vamos nessa. Valeu, abraço!